A lenda dos tecelões de horas, antes que os relógios aprendessem a contar o tempo, antes que as ampulhetas soubessem deixá-lo escorrer, existia um lugar onde o tempo não passava. Ele crescia. Como plantas, como criaturas vivas, as horas brotavam do solo, floresciam no ar e morriam ao anoitecer, apenas para renascerem na manhã seguinte. Este lugar chamava-se Cronália e ficava no último suspiro antes do amanhecer, naquele momento impossível em que a noite ainda resiste, mas o dia já insiste. Cronália era habitada pelos tecelões, seres que não nasciam nem morriam, pois existiam em todos os seus momentos simultaneamente. Se você olhasse para um tecelão, veria um bebê, uma criança, um adulto e um ancião ocupando o mesmo espaço, tremulando entre as idades como chamas ao vento. Eles eram responsáveis por cultivar o tempo e distribuí-lo pelo mundo. Cada segundo que você viveu foi colhido por mãos de tecelão e entregue a você como presente. No coração de Cronália erguia-se o Jardim das Horas Perdidas, onde cresciam os momentos que os humanos desperdiçaram. Cada hora mal aproveitada, cada minuto jogado fora em tédio ou arrependimento, cada segundo gasto em ódio ou inveja, todos eles voltavam para Cronália e eram plantados naquele jardim. Ali, esses momentos perdidos cresciam como flores distorcidas e árvores retorcidas, uma floresta melancólica de oportunidades mortas. A mais antiga dos tecelões chamava-se Anacrona. Ela era a primeira e a última, a que lembrava de todos os tempos que já foram e já seriam. Seu corpo era um paradoxo, jovem e antiga, forte e frágil, presente e ausente. Em seus olhos podiam-se ver galáxias nascendo e morrendo, civilizações inteiras que floresciam e desmoronavam entre um piscar e outro. Anacrona carregava um fardo que nenhum outro tecelão suportaria. Ela lembrava dos roubados. Eram pessoas que tiveram seu tempo arrancado antes da hora, crianças que morreram jovens, amantes separados pela guerra, sonhadores que nunca viram seus sonhos realizados. Cada vez que alguém tinha seu tempo roubado, Anacrona sentia como se arrancassem uma parte dela mesma. E ao longo de milênios, ela acumulara tanta dor que começara a desmoronar por dentro. Durante eras incontáveis, os tecelões mantiveram o equilíbrio. Colhiam as horas frescas toda manhã, entrelaçavam-nas em fios dourados e enviavam-nas ao mundo através de portais invisíveis. Mas havia uma regra absoluta, gravada na própria essência de Cronália. Nenhum tecelão poderia interferir no tempo de um mortal. Eles apenas entregavam. O que os humanos faziam com suas horas era escolha deles. Mas tudo mudou quando uma menina chamada Vesper atravessou a barreira. Vesper nascera sob um eclipse, quando o sol e a lua disputavam o céu e nenhum dos dois vencia. Desde bebê, ela experimentava o tempo de forma diferente. Às vezes, minutos duravam dias para ela. Outras vezes, anos passavam em segundos. Ela podia estar conversando com alguém e de repente perceber que haviam se passado horas, embora para ela tivessem sido apenas instantes. Sua família pensava que ela sonhava acordada, mas Vesper sabia que era algo mais. Ela via coisas que outros não viam. Fios dourados flutuando no ar ao amanhecer, conectando todas as pessoas como uma teia invisível. Às vezes, via os fios se romperem, sempre antes de alguém morrer. Vesper testemunhou o fio de seu irmão mais novo se desfazer 3 dias antes dele cair do telhado. Viu o fio de sua avó escurecer semanas antes da febre levá-la. E não podia fazer nada, porque ninguém acreditava nela. No dia em que Vesper completou 17 anos, ela acordou e viu seu próprio fio. Ele era fino, muito fino, e tinha apenas alguns palmos de comprimento. De alguma forma ela soube. Tinha menos de 1 ano de vida. Desesperada, Vesper fez o que ninguém jamais fizera. Começou a seguir os fios até sua origem. Caminhou contra o fluxo do tempo.
movendo-se através dos momentos como alguém nadando contra a correnteza. Não sabia como estava fazendo isso. Apenas sabia que precisava encontrar quem quer que estivesse controlando os fios antes que o dela se rompesse. A jornada foi torturante. Vesper atravessou memórias que não eram suas. Viu guerras, amores, nascimentos e mortes de milhares de pessoas. Viu o mesmo homem nascer em uma linha temporal e morrer na batalha em outra. Viu uma mulher salvar uma criança em um universo e deixá-la morrer em outro. Percebeu que cada escolha, cada segundo desperdiçado ou aproveitado, criava ramificações infinitas. Quando finalmente emergiu em Cronália, Vesper estava transformada. Seu corpo brilhava com uma luz estranha, e ela podia ver todas as suas próprias versões ao mesmo tempo. A criança que fora, a jovem que era, a anciã que nunca seria. O impacto de sua chegada abalou o jardim das horas perdidas, fazendo as árvores retorcidas tremerem e as flores distorcidas gritarem. Foi Anacrona quem veio ao seu encontro. A tecelã mais antiga olhou para Vesper e viu algo impossível. Uma mortal que existia em múltiplos tempos simultaneamente, exatamente como os tecelões. Mas enquanto os tecelões nasceram assim, Vesper havia se forçado através da barreira temporal, e isso estava rasgando-a por dentro. Menina insensata, disse Anacrona, sua voz ecoando em todas as idades ao mesmo tempo. A voz de uma criança, de uma mãe, de uma moribunda. Você invadiu um lugar onde mortais não podem existir. Cada segundo que passa aqui consome 1 ano da sua vida. Já está morrendo. Vesper sabia. Podia sentir seus anos queimando como papel em chamas. Mas não se importou. Vim recuperar o que me foi roubado, disse ela, sua voz firme apesar do corpo tremendo. Eu vejo os fios. Vi o meu. Não é justo. Tenho apenas 17 anos e vou morrer antes dos 18. Vim exigir mais tempo. Anacrona observou-a com uma mistura de pena e admiração. Criança, nós não roubamos. Apenas entregamos o que cada um deve receber. Seu fio é curto porque assim foi tecido no momento da sua concepção, quando o universo decidiu quanto tempo você teria. Nós não escrevemos o destino, apenas o distribuímos. Então quem escreve? Vesper gritou, e sua voz fez as próprias horas em Cronália hesitarem. Quem decide que uma criança morre aos 5 anos enquanto um tirano vive até os 90? Quem escolheu que meu irmão cairia do telhado, que minha avó pegaria febre, que eu teria apenas um fio tão pequeno que mal posso vê-lo? A pergunta ecoou através de Cronália como um trovão. E pela primeira vez em milênios, os tecelões pararam de trabalhar. Todos se voltaram para Anacrona, esperando sua resposta, porque era a mesma pergunta que ela própria fizera incontáveis vezes. A pergunta que carregava como ferida aberta desde o início dos tempos. Ninguém, Anacrona finalmente admitiu, e sua voz era quebradiça como vidro antigo. Ninguém escolhe. É o caos, a aleatoriedade. O universo não se importa com justiça ou merecimento. Ele apenas é. E nós, tecelões, somos forçados a entregar essa crueldade com nossas próprias mãos, decorá-la com fios dourados e fingir que há propósito nisso. Vesper viu algo então que a chocou mais do que tudo. Anacrona estava chorando. Não lágrimas de água, mas lágrimas de tempo. Pequenos fragmentos de momentos não vividos escorrendo por seu rosto, cada um contendo uma vida que poderia ter sido, mas nunca foi. Quantos? Vesper perguntou suavemente. Quantos roubados você lembra? Todos. Anacrona sussurrou. Cada criança que morreu de fome, enquanto eu entregava décadas a reis glotões. Cada soldado que sangrou no campo enquanto eu tecia anos para generais seguros em seus castelos. Cada sonhador que morreu antes de realizar seu sonho enquanto eu distribuía eternidades a pessoas que as desperdiçavam em tédio. Eu lembro de todos, e isso me destrói um pouco mais a cada dia. Vesper entendeu então. Cronália não era um jardim, era uma prisão. E os tecelões não eram guardiões do tempo, mas escravos dele.
forçados a perpetuar um sistema que eles próprios consideravam injusto. E se recusássemos? Vésper perguntou. E se simplesmente redistribuíssemos o tempo? Pegássemos dos que têm de mais e dessemos aos que têm de menos? Os outros tecelões recuaram, horrorizados. Quebrar a lei primordial era impensável. Traria o colapso de toda a estrutura temporal. Mas Anacrona olhou para Vésper com algo parecido com esperança. Você faria isso? A antiga tecelã perguntou. Sabendo que pode destruir tudo, que pode apagar civilizações inteiras, criar paradoxos que rasgariam a realidade? Você arriscaria o fim de tudo apenas por uma chance de tornar as coisas mais justas? Vésper pensou em seu irmão pequeno, que morrera antes de aprender a ler. Em sua avó, que passara a vida cuidando de outros, mas morrera sozinha. Em si mesma, com apenas meses de vida pela frente. Sim, disse ela, porque o que temos agora já é o fim. Apenas espalhado, lento, individual. Melhor um fim rápido que dê chance a um novo começo do que uma agonia eterna. Anacrona sorriu então. Um sorriso triste e belo que atravessou todas as suas idades ao mesmo tempo. Então, quebremos as correntes juntas. O que se seguiu foi chamado de Grande Redistribuição. Anacrona e Vésper, mortal e imortal, começaram a refazer os fios. Pegaram décadas de tiranos e as entregaram a artistas que morreriam Arrancaram jovens. Anos de pessoas que os desperdiçavam em crueldade e os deram a médicos, professores, inventores. Não foi perfeito. Nunca poderia ser. Mas foi mais justo. O universo reagiu como uma ferida infectada sendo drenada. Realidades alternativas colapsaram umas sobre as outras. Linhas temporais se fundiram e se separaram. Por um momento terrível, parecia que tudo se desfaria. Mas então, algo inesperado aconteceu. O próprio tempo começou a curar. As contradições se resolveram. Os paradoxos se acomodaram. E quando a poeira cósmica baixou, Cronália havia mudado. Não era mais um jardim de horas desperdiçadas, mas um observatório de possibilidades. Os tecelões não eram mais simples distribuidores, mas conselheiros. Eles ainda não podiam escolher quanto tempo cada pessoa teria, mas agora podiam intervir em casos de injustiça extrema. Um assassino perderia anos. Uma criança doente ganharia alguns. O equilíbrio continuava, mas com compaixão tecida em sua trama. Quanto a Vésper, ela pagou o preço da rebelião. Seu corpo mortal não podia suportar as mudanças temporais que iniciara. Ela começou a se desfazer, existindo em tantos momentos diferentes simultaneamente que nenhum deles podia mantê-la coesa. Mas Anacrona ofereceu um presente final. Você pode voltar, disse a antiga tecelã. Eu devolverei seu tempo, reconectarei seu fio e você viverá seus anos completos. Mas não lembrará de nada disso. Ou pode escolher permanecer aqui, tornar-se uma tecelã como nós, existir em todos os momentos ao mesmo tempo. Viverá para sempre, mas nunca terá um único momento só seu. Vésper olhou para trás, para o mundo que deixara, sua família, seus amigos, os campos onde brincara quando criança. Então olhou para Cronália, para os tecelões trabalhando com novo propósito, para o futuro que ajudara a criar. Eu escolho ficar, disse ela, porque alguém precisa lembrar. Alguém precisa garantir que nunca mais voltemos ao que éramos antes. E assim, Vésper tornou-se a segunda guardiã da memória temporal, trabalhando ao lado de Anacrona para manter o equilíbrio justo. Juntas, elas vigiam cada fio, cada vida, garantindo que ninguém tenha seu tempo roubado sem propósito, que cada morte prematura seja compensada, que cada vida desperdiçada seja uma lição para melhorar o sistema. Dizem que, se você acordar exatamente no momento entre a noite e o dia, naquele instante impossível onde ambos existem juntos, pode ver os fios dourados conectando todas as coisas. E se for muito atento, pode ver dois brilhos especiais entre os tecelões. Anacrona, a primeira,
E Vésper, a escolhida, trabalhando incansavelmente para garantir que seu tempo seja justo. A lenda ensina que o tempo não é apenas algo que passa, é algo que pode ser moldado, ajustado, corrigido. Cada segundo conta, não porque é tudo que temos, mas porque é nossa responsabilidade usá-lo bem. E quando vemos uma injustiça temporal, uma vida encurtada, um potencial desperdiçado, temos o dever de lutar contra ela, mesmo que a luta pareça impossível. Porque no final, não importa quanto tempo temos, importa o que fazemos com ele. E se Vésper nos ensinou algo, foi isto. Melhor um momento de coragem que muda tudo do que uma eternidade de conformidade que não muda nada. Assim termina a lenda dos tecelões de horas, mas seu ensinamento continua. Em cada segundo bem usado, em cada injustiça confrontada, em cada momento em que escolhemos moldar nosso destino, ao invés de aceitá-lo passivamente. Porque Vésper provou que mesmo o tempo aparentemente imutável pode ser desafiado. E às vezes, o maior ato de rebeldia é simplesmente recusar-se a aceitar que as coisas sempre foram e sempre serão de certa forma. E em Cronália, os tecelões continuam seu trabalho, mas agora com um propósito renovado. Não apenas distribuir o tempo, mas honrá-lo. Não apenas contar os momentos, mas fazê-los contar.